São Paulo estava naquele momento missionário, né, aquele momento em que ele saía diversas cidades, né, e entrava em um lugar e entrava em outro. E naquele momento ele entrou na cidade de Atenas. Atenas era o palco, né, o celeiro de filósofos, pessoas estudiosas, pessoas que, né, traziam então essa ideia do conhecimento acima de tudo. E eles, antigamente, como não tinha, né, o Google Meet e não tinha, né, as faculdades, eles tinham o Aerópago, onde eles discutiam as ideias, né? Não tinham os livros, os artigos científicos para a gente poder analisar e lançar um livro em cima do outro, né, uma referência e tudo mais. Não tinha isso. Só tinha a dialética, né? Só tinha você falar, né, você discutir a sua ideia, lançar a sua ideia, e esse era o conhecimento sendo construído naquela época ali de Jesus, né, pouco depois de Jesus. E São Paulo chega então eh, na cidade de Atenas, e é bacana porque no versículo 16 diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Quem de nós não chegamos em vários locais, não preciso nem citar aqui, da nossa vida cotidiana, a gente olha, o Espírito nos comove e fala assim: nossa, como aqui está, né, repleto, entregue à idolatria. Se nós falarmos de internet, então, né, a gente vai longe, sabendo que existe muita gente entregue ao seu corpo, entregue à sua estrutura ali, ao seu perfil no Instagram. Imagina, né? Só um pouquinho aqui, mas imagina se o Instagram acaba hoje. Imagina quantas pessoas não ia ter depressão, porque gastou milhões para ter um perfil de 120 mil, 1 milhão de seguidores e o Instagram acabou. Imagine se isso acontece hoje. Então, muita gente, quando a gente chega, né, é como se Paulo também, é a mesma coisa que Paulo sentiu aqui. A gente vê um povo, né, uma cidade entregue à idolatria. E aí, fala aqui, ó, no versículo 17: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, pensa, a gente vê na palavra, a gente romantiza um pouco a ideia de que Paulo chegava, estava tudo certinho, né? Parece que estava todo mundo sentadinho, já esperando ele falar. E aqui diz certa a palavra, disputava na sinagoga. Então ele disputava para anunciar o Cristo, ele, né, se oferecia, ele era insistente, né? E é tão tanto que a palavra é dele, né? Pregai o evangelho oportuno e inoportunamente. Então ele era insistente, ele ia e fazia, né, e disputava, e tanto nas sinagogas, que era o templo daquela época, mas também nas praças. E é interessante que, de tanto ele falar desse tal de Jesus, de tanto ele anunciar Jesus, os filósofos falaram assim: por que você não vai lá no Aerópago, né? Falar pra gente, porque a gente não tá entendendo muito bem quem é esse cara, por que ele ressuscitou, né, e tudo mais. E é bem interessante isso aqui, porque será se o nosso anúncio, tá? Aqui é uma reflexão para nós, está sendo insistente a ponto de alguém nos convidar para anunciar em algum local, porque a gente está sendo insistente bastante para as pessoas notarem a gente, porque Paulo só foi chamado para o Aerópago porque ele foi insistente. Ele foi insistente em todos os dias, em toda hora, anunciar Jesus. Ele foi insistente. E aí, né, quando ele chega no Aerópago, nós temos várias reflexões para fazer, né? A primeira delas é que São Paulo, ele não é alguém alheio, ele não é alguém bitolado, ele não é alguém que não observa o seu ao redor, né? Ele é alguém que chega e percebe que os atenistas, atenienses, eles eram pessoas que tinham esculturas do Deus da morte, o Deus da vida, o Deus do sol, o Deus da fertilidade, tinha várias esculturas para os deuses. E ali nós tínhamos uma escultura, né, que era ao Deus desconhecido. Os atenienses, eles tinham tanto medo de esquecer um Deus, que eles fizeram uma escultura chamada ao Deus desconhecido. Né? O medo que ele tinha de esquecer um Deus, de fazer uma escultura para um Deus. E ali, quando ele fez essa escultura para o Deus desconhecido, São Paulo utiliza de algo deles, algo que eles criaram, para anunciar Jesus.
Então ele fala, olha, a esse Deus desconhecido que vocês estão falando aí, é o Deus que criou o céu, que criou a terra, que nos criou, que enviou o seu filho, né? E esse aqui ressuscitou. Aí quando ele fala em ressuscitar, né, ali começaram a sorrir, começaram a escarnecer dele, né, e tudo mais. Então a gente vê que a missão aqui de Paulo, ele, primeiro que ele é uma pessoa esperta, é uma pessoa insistente, primeiramente, né? É uma pessoa que insistentemente ele anunciava a palavra, a primeira reflexão que a gente tira. E a segunda é que ele não é uma pessoa alheia. Ele não é uma pessoa que está com a Bíblia na mão e só usa as coisas da palavra. Não, ele utiliza-se do que está ao redor, né, para anunciar o Cristo, para anunciar o que Deus nos fala. Né? Isso é muito importante. Isso precisa a gente entender que quando a gente está na missão, a gente tem que entender que a gente utiliza o que está ali ao redor para que Deus possa usar a gente e falar daquilo. Né? Tantas vezes eu cheguei, eu vi uma camisa, né, de alguém e eu utilizo a frase da camisa do cara para anunciar Jesus para ele. Às vezes eu estou ali no pôr do sol, eu utilizo o sol, utilizo um copo, não sei. Às vezes a gente precisa utilizar isso para anunciar. Né? Esse é a primeira reflexão do novo, desse aerópago. Né? E a segunda reflexão aqui desse aerópago é que muitas vezes a gente vai chegar em locais que as pessoas não vão acreditar na gente. A gente vai chegar em locais em que as pessoas vão sorrir, escarnecer, as pessoas não vão aceitar, as pessoas vão olhar com... Né, mas a certeza que nós temos é que Paulo ele deve ter pregado ali, sei lá, para 100, 200 pessoas intelectuais e que desses 2 ou 3 acolheram a palavra. Às vezes a gente vai fazer isso, a gente vai gastar um dia inteiro, né, cansar o dia inteiro, insistentemente anunciando a palavra, mas somente 1 ou 2 vai acolher essa palavra. E tá tudo bem, e é ótimo, né? Porque esse é o nosso chamado, né? É o nosso chamado como cristão, é anunciar de verdade a palavra de Deus. Eu vou me entregar na missão. 1, 2, 3, Jesus te ama! Amém. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Deus te abençoe, Jadson. Vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus. Amém, amém, amém.